A paz. A palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, Jesus ele faz uma declaração bombástica. Ele está diante de judeus que tinham o costume de se considerarem melhores do que os outros. Eles sabiam que eram pecadores, mas eles se achavam isentos da condenação do pecado, porque o sumo sacerdote ou sacerdote fazia sacrifícios a Deus pelo pecado do povo. Era isso que o sacerdote fazia. E eles se consideravam melhores, eles tinham o costume de sempre estarem apontando o dedo, sempre estarem olhando para o outro e esquecendo de si mesmo. Eles diziam muitas das vezes, olha, porque eu não sou como esse pecador, eu não sou como fulano ou como ciclano, eu sou diferente, eu sou melhor. E essa história ela acaba se repetindo por toda a humanidade. O ser humano ele tem um costume de se achar melhor do que os outros, de ver erros na vida das outras pessoas e não de conseguir enxergar erros em sua própria vida. Hoje mesmo eu estava lendo uma pequena frase que dizia assim, antes de você sair observando e vendo defeitos na casa do vizinho ou na vizinhança, dá uma volta dentro da sua casa. Talvez nessa hora você vai encontrar muitas coisas que você precisa melhorar e mudar dentro da sua casa. Mas voltando aqui ao texto, Jesus ele vai dizer assim, Mateus 5, a partir do versículo 28, ele diz, se você tão somente olhar para uma mulher e desejar, você já pecou. Porque o judeu batia no peito e poderia falar assim, aquele que seguia a lei, que tentava andar na risca, ele ia falar assim, olha, eu não adultero, eu não tenho uma amante, eu não tenho outra mulher, e ele se gabava daquilo. Mas o homem, ele nasceu debaixo do pecado, o homem está vencido pelo pecado. O pecado ele tem um domínio total sobre o homem natural, essa é a grande verdade. A Bíblia diz que o pecado abundou no coração do homem. E mais do que isso, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então Jesus, quando ele fala, poxa, se você só pensar, se passar por um momento na sua cabeça, você já pecou. Aquilo ali era como um soco, uma pancada no ego daqueles homens. E Jesus disse, se você pecar, olha, é melhor que você arranque o teu olho se o teu olho te fizer pecar, para que você possa entrar no céu. É melhor que você corte com machado aí a sua mão, se for preciso. Arranque o teu pé, do que pecar. Olha que situação. Que fato forte isso. Só que isso era uma linguagem de figura que Jesus estava dizendo. Jesus estava dizendo que para tirarmos o pecado da nossa vida é muito dolorido. Tirar um olho dói muito. Tirar uma mão dói demais. Cortar uma mão, cortar um pé é algo que vai doer muito. E você vencer um pecado, arrancar um pecado da sua vida vai doer muito. É isso que Jesus está dizendo. Como um homem está acostumado ao pecado, vendido para o pecado, nascido no pecado, arrancar algo que faz parte da sua essência, algo que o homem carrega desde o seu nascimento, porque ele nasce pecador, iria trazer uma dor muito grande, iria trazer fortes dores para o homem. Então é isso que Jesus está dizendo. A nossa luta com o pecado é muito grande. A palavra de Deus na carta de João, capítulo 1, 1 João capítulo 3, versículo 6, ele vai dizer assim, olha, aquele que está nele quem? Está em Cristo. Esse não peca. Então, está dizendo que quando nós estamos em Deus, nós não pecamos. Mas há algo ali que parece que contradiz, porque ele, nessa mesma carta, a primeira carta de João, ele vai dizer também assim, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Então, como que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso? E aquele que está em Cristo não peca? Não há uma contradição? Não, não. Todos nós somos pecadores, todos nós cometemos nossos erros, todos nós temos áreas que precisam ser trabalhadas aí na nossa vida, nós não alcançamos tudo, todo dia Deus tem algo para melhorar a nossa vida, para arrancar da nossa vida e que nós precisamos dele. Mas quando ele diz que aquele que está em Cristo não peca, quer dizer que ele não vive na prática do pecado. Ou seja, quando ele peca, ele vai lá e ele é incomodado.